que Deus, o Senhor permitiu isso? Por que Deus permite algumas coisas que acontecem no nosso dia a dia? Por que a enfermidade? Por que o desemprego? Por que a falta de cura? Por que o irmão vem contra? Por que a fofoca? Por que a estrutura foi quebrada? Por quê? Quem entrou aqui pedindo ao Senhor, amém? Pedindo ao Senhor uma resposta para entender o que está vivendo, o momento que está vivendo na sua vida, dá um glória a Deus. Já teve um ali que se dedurou. Então eu creio que essa mensagem é resposta de Deus às nossas orações. E eu espero de verdade, pela palavra, ser claro o suficiente para entendermos o desejo de Deus, para que nós possamos, sabe, igreja, para que eu seja a resposta das suas orações nessa hora. E para começar a falar sobre discernimento espiritual, nós precisamos entender o que é. Tem 2 versículos para começar que eu separei, que é em 1 Coríntios 2:14 e 1 Reis 3:9. Tá bom? E aí eu até acho engraçado porque de verdade eu também entendia de uma maneira muito errônea sobre o que é discernimento espiritual. Porque até então eu confesso que eu entendia que é discernimento espiritual era o olhar e discernir e entender. Isso aqui é Deus, isso aqui não é. Eu mistificava, a palavra era essa. Eu mistificava, é isso mesmo, né? O que era discernimento espiritual. Até que o Senhor me fez entender que discernimento espiritual tem mais a ver comigo do que com o próximo. E vocês vão entender. 1 Coríntios 2:14 diz assim: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. 1 Reis 3:9 vai declarar: dá, pois, ao teu servo um coração entendido para julgar o teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. E aí a gente começa a entender sobre isso e pensar: o que é discernimento espiritual? Então uma das coisas que a gente precisa entender como igreja, que eu e você já não somos mais pessoas naturais. Vira para o seu irmão e declara: você não é mais natural. Por que você não é mais natural, igreja? Quem aqui crê em Jesus? Quem se batizou? E quem tem a certeza que o Espírito de Deus habita em você? Então a gente já começa a entender que a igreja não é mais um ser natural. Embora vivemos nessa terra, nós somos seres espirituais. E tudo que nos envolve no nosso dia a dia, o Senhor está sempre querendo nos ensinar algo. Não é que o Senhor, e isso a gente precisa ter essa clareza, não é que o Senhor deseja que a sua igreja viva momentos difíceis. Não é que o Senhor deseja que a sua igreja viva momentos de angústia ou de adversidade, não. Mas a gente precisa entender que dias difíceis e de adversidades fazem parte da vida. E dentro desse viver, Deus ele vai nos ensinando a ter esse discernimento para as coisas que nos cercam. E aí, dentro disso, eu gostaria de compartilhar com vocês um texto, para falar melhor sobre isso, um texto que se encontra no livro de 1 Samuel, capítulo de número 30. Amém? Este texto fala sobre Davi, que diz assim, 1 Samuel 30. Quando Davi e seus soldados chegaram a Ziglague, no terceiro dia, os amalequitas tinham atacado o Neguebe e incendiado a cidade de Ziglague. Levaram como prisioneiros todos os que lá estavam, as mulheres, os jovens e os idosos.
A ninguém mataram, mas os levaram consigo, quando prosseguiram seu caminho. Ao chegarem a Ziglag, Davi e os seus soldados encontraram uma cidade destruída pelo fogo. E viram que as suas mulheres, seus filhos, suas filhas, tinham sido levados como prisioneiros. Então Davi e os seus soldados choraram em alta voz, até não terem mais forças. E as duas mulheres de Davi também tinham sido levadas como prisioneiras. Vamos entender um pouquinho desse contexto aqui? Dentro desse contexto de Davi, eu preciso que de verdade vocês prestem atenção para vocês conseguirem entender a mensagem que eu quero passar para vocês. Dentro desse contexto aqui de Davi, certo? A história vai dizer que Davi ainda não era rei. Para você interagir comigo, repitam: não era rei. Não era rei. Vira para o seu irmão e declara: entenda, irmão. Davi ainda não era rei. Ele estava sendo preparado por Deus. Quem era rei então? Saul era rei. Mas o engraçado é que quem perseguia Davi? Saul. Então Davi não podia viver em Israel. Ou seja, aquele que era para proteger, aquele que era para acolher, aquele que era para olhar para Davi e dizer: Davi, eu confio no chamado que Deus tem para a sua vida, foi aquele que perseguiu e o tempo todo tentou matar. E para Davi não ser morto, o que ele faz? Ele vai morar na terra dos inimigos. Ele vai morar na terra dos filisteus. Quem abraça Davi e os 600 homens que estavam perdidos? Os filisteus. Ó, que contraditório. O inimigo abraça Davi e aqueles homens perdidos. E o rei dos filisteus dá essa terra para Davi. Ziglag. Falando: fica aqui, mora aqui. Então, consequentemente, Davi começa a lutar a favor dos filisteus. Consequentemente, Davi começa a estar junto com o povo filisteu, porque foi o povo que abraçou Davi. Começa a entender, e aí a gente começa a precisar aprender sobre esse discernimento espiritual. Como é que pode um homem com o coração voltado para o Senhor, um homem que tinha uma promessa de Deus: Davi, você vai ser rei. Um homem que foi ungido pelo profeta. Agora ele tem que viver numa terra estranha, de um povo que lá no início ele derrotou Golias, e ter que lutar as causas dele. E Davi estava lá e começa a imaginar, igreja, talvez a confusão que estava dentro da cabeça de Davi. Porque quebrou o padrão. Quebrou o que a regra diz. Quebrou o que deveria ser correto. Eu vou repetir qual era o correto. Era Davi ser abraçado por Saul. Era Davi ser abraçado pelo seu povo, pelo seu rei. Saul era rei de Davi. Então Davi teria que ser abraçado por ele. Mas quem abraça Davi? Os inimigos. E aí a gente começa a entender que não foi o que Deus desejou, mas é o que Deus permitiu. Tem diferença. Você acha que lá dentro do coração de Saul, o Senhor não falava: Saul, isso está errado. Saul, você não deve fazer isso. Gente, Saul levantou um exército para lutar contra Davi. E chegou um tempo que as forças de Davi estavam se acabando. Os soldados que estavam com Davi, a história vai dizer que eles já estavam ficando sem força, de tanto ter que lutar contra o exército do rei. Mas eu repito e declaro para vocês: será que de verdade Deus estava aprovando a atitude de Saul?
Será que dentro do pensamento de Davi, Davi não se questionava dizendo: Senhor, eu tive a oportunidade de matá-lo, eu tive a oportunidade de mudar a história, o Senhor não deixou, por que isso está acontecendo? E essa passagem, igreja, faz a gente pensar sobre o cristianismo, faz a gente pensar sobre Deus, faz a gente pensar dentro do nosso contexto que a gente vive na nossa casa e que ninguém está vendo. E que ninguém sabe sobre aquilo que está dentro do seu coração, porque o correto é seguir um padrão de cristianismo. O correto é, sabe, lá dentro do nosso coração, a gente tem um conceito do que é igreja, do que é o reino, do que é ser obediente, do que é, sabe, servir ao Senhor, mas como se vê dentro de um contexto que é totalmente diferente. Como se vê dentro de um contexto que você está vendo, e não estou diminuindo, mas eu estou fazendo com que a gente entenda o que acontece, as guerras que tem dentro do nosso interior. E me lembra, sabe de quem? De José. Olha o contexto de José, onde os irmãos teriam que abraçá-lo, onde os irmãos, depois que ele contou o sonho, qual era o correto? Os irmãos abraçarem. E o que os irmãos fazem? Coloca ele na cova. Tenta matar. Como fica a cabeça do cristão? Como fica o pensar do cristão? Peraí, o que está acontecendo? Que situação é essa? E aí eu repito, em nenhum momento que Deus desejou que os irmãos de José colocassem ele naquele poço. Em nenhum momento Deus desejou que os irmãos de José matassem ele, porque com certeza Deus faria José chegar naquele lugar de uma outra maneira. Porque Deus é Deus que abre caminhos quando Ele quer levar o seu servo para algum lugar. E com certeza Deus não desejou que Saul perseguisse Davi. Com certeza Deus queria que Saul agisse diferente, mas não foi o que aconteceu. E na nossa vida não é diferente, porque a gente deseja com que o nosso caminhar seja de uma maneira. Nós planejamos. Isso não é ruim. Nós desejamos. Isso não é ruim. Você faz aquele planejamento e age para que tudo aconteça corretamente. Mas a gente não tem um controle da situação e muito menos das pessoas. E foi o que aconteceu. Então, mais uma vez eu vou repetir. Não foi desejo de Deus, mas foi permissão do Senhor. Porque nada foge do controle de Deus. Declare, é permissão do Senhor, porque nada foge do controle de Deus. E aí, dentro dessa situação, Davi passou a morar em Ziglague, seus homens, sua família, seus filhos, suas mulheres. Ele morou ali e lutou pelas guerras. Até que, repita comigo, até que um belo dia, o rei dos filisteus teve que lutar contra o povo de Deus. E agora? E Davi estava preparado com o seu povo para ir para essa guerra. Gente, olha o contexto, como devia estar o coração de Davi. Deus, como eu vou lutar contra o teu povo? E Deus foi maravilhoso, porque Deus é um Deus que responde oração. Davi talvez poderia encontrar todos os motivos para continuar. E é nesse exato momento que o Senhor ele teve que intervir e não permitir
com que Davi fosse lutar contra o seu povo. Porque como seria futuramente ele sendo rei, se ele lutou contra o seu povo? Mas Davi estava para ir. Davi preparou seus 600 homens para lutar contra o povo de Deus. E sabe o que isso também me ensina? Isso nos ensina, igreja, algo muito peculiar. Que muitas vezes a gente se condena por sentir algumas coisas. Muitas vezes a gente se condena por errar. Mas Deus é maravilhoso porque Ele não deixa em oculto nenhum erro dos seus homens e das suas mulheres, justamente para dizer, mesmo nesse conflito, mesmo nessa adversidade, Davi é homem segundo o meu coração. É por isso que a gente precisa tirar esse peso que não é colocado pelo Senhor, que é colocado pelo inimigo das nossas almas para nos paralisar. Senhor, como eu posso te servir? E pensei assim do meu irmão. Senhor, eu te sirvo como eu posso ter errado dessa maneira. Senhor, eu te sirvo como eu posso ter feito isso. Senhor, eu te sirvo como eu posso estar pensando nisso. Deus está querendo nos dizer, se levanta. Eu te conheço. Eu conheço todas as suas fraquezas. Então, deposita em mim as suas fraquezas, porque eu vou te ajudar nelas. E nos nossos momentos de adversidade, nos nossos momentos de fraqueza, não é para a gente correr. É para a gente buscar refúgio em Deus. No momento que a gente não entende, é para buscar refúgio em Deus. No momento que a gente erra, é para buscar refúgio em Deus. No momento que a nossa fé está confusa, é para buscar refúgio em Deus. No momento que eu estou vivendo esse conflito espiritual dentro do meu interior, Senhor, será que o Senhor é real? Que as suas promessas são reais? Será que é aqui que o Senhor deseja que eu fique? É para a gente buscar refúgio em Deus. Você pode não querer admitir. Amém. E é até difícil falar essas verdades. É até difícil tocar nesses pontos. Mas a gente precisa entender, igreja, que só você se conhece como Deus te conhece. Eu não estou querendo ofender, mas quem nunca, mesmo crendo no Senhor, se batizado, duvidou se realmente é para estar nessa casa de oração? Quem nunca duvidou do seu chamado? Quem nunca duvidou, Senhor, é aqui mesmo que o Senhor quer que eu esteja? Senhor, é para perdoar mesmo aquela pessoa, é para continuar caminhando com ela? Quem nunca teve esses conflitos emocionais com a sua fé? Senhor, dentro desse ministério aqui, Senhor, é isso aqui mesmo? E esse conflito, essa batalha que deseja fazer com que você se sinta, sabe, o mais indigno, sem ser. Olha o contexto que Davi poderia estar vivendo. Senhor, de verdade, o Senhor me quer aqui. Senhor, por que eu tenho que morar aqui na terra dos filisteus? Um povo que não te ama, um povo idólatra, um povo que não teme ao Senhor. E a questão é, por que Deus deixou? Por que Deus permitiu que Davi morasse lá? E Deus, quando quer se revelar para a gente, Ele quebra padrões que a gente coloca de cristianismo. Não é que as pessoas, não é que a Bíblia coloca. Nós colocamos. Porque a gente acredita que serve ao Senhor, que nós somos a nossa funcionalidade no reino. E nós não somos a nossa funcionalidade. Nós somos filhos
de Deus. Filhos e filhas do Senhor. Filhos e filhas que Deus quer se revelar e fazer você se entender, saber quem é você, qual é o seu papel no reino, quem é Deus para você e quem é você para Deus. Quem é você? Quem é Deus? Essas verdades a gente precisa trabalhar dentro de nós. E quando Davi estava disposto, estava pronto para ir, provavelmente com todos esses questionamentos dentro do seu coração, Davi estava indo pronto para lutar contra o povo de Deus. Deus age com bondade e misericórdia. Repita comigo, Deus age com bondade e misericórdia. Um se levanta e fala para o rei: espera aí, você está levando Davi e o seu povo? No meio da batalha, eles podem se voltar contra nós. Manda Davi voltar. Olha Deus agindo. Se Davi ia lutar ou não, a gente não sabe. Mas a gente sabe que Deus mandou ele voltar. Não é aqui que eu quero você, Davi. Volta. E Davi voltou. Mas quando Davi volta com o seu povo, ele tem uma surpresa muito grande. O lugar que ele estava foi atacado. As suas mulheres, o seu povo, os jovens, todos eles tinham sido levados prisioneiros, cativos. Olha outra batalha, olha outro questionamento. Por que Deus? O Senhor permitiu isso? Por que Deus permite algumas coisas que acontecem no nosso dia a dia? Por que a enfermidade? Por que o desemprego? Por que a falta de cura? Por que o irmão vem contra? Por que a fofoca? Por que a estrutura foi quebrada? Por que, Senhor? Por que, Senhor? Nós estamos aqui, eu estou aqui com o povo te servindo e desejando fazer o meu melhor, e a gente volta e o nosso acampamento foi todo sitiado. Por que o Senhor permitiu? Por quê? E aí a gente olha para dentro de nós: Senhor, o que eu fiz de errado? Será que porque foi na terça-feira às 10 horas da noite eu não orei? Será que porque já sei, foi o jejum que eu quebrei. Eu estava em propósito de jejum. E aquela irmã abençoada veio com aquele lanche maravilhoso e eu consegui, eu quebrei o jejum. Foi por causa disso. Foi porque eu faltei o estudo. Foi por causa que eu faltei o estudo. Porque eu não resisti à tentação, foi por causa... Por quê? Volto para José. Por que, Deus? O Senhor me deu um sonho e agora os meus irmãos estão tentando me matar. Por que dessa fraqueza? Por que desse momento de fraqueza? Por que talvez esse momento de cansaço? Por que esse momento? Por quê? 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 Dá até um louvor. Por quê? Eu não sei cantar, mas deve dar um louvor. E aí tem uma frase que declara: vira para o teu irmão, não é o porquê, mas para quê? Eu também nunca entendi. Pra quê? Pra quê? Pra quê? Eu também nunca entendi. Se não é o porquê, é pra quê? Então pra quê? Se não é o porquê, é pra quê? Então pra quê? Pra quê não é resposta também.
Isso satisfaz a sua alma, o seu coração? Não é o porquê, pastora Vanessa, mas para quê? Não estou desmerecendo, só estou dizendo que não alimenta, não é resposta. Para mim, pelo menos, nunca foi. Porque continuou o questionamento. Questionou a dúvida, só mudou a palavra. Mas Deus é um Deus que responde ao seu povo. Deus é um Deus que faz você encontrar dentro de você a resposta, segundo a palavra. Deus, ele vai te dando porções para que você entenda de verdade o que você está vivendo. Oh, é possível entender o que eu estou vivendo? Sim! O tempo? Não sei. Pode ser no começo, no meio ou no final. Mas que Deus faz a gente entender? Faz. Porque isso é gerado fé, comunhão. José, no final, ele vai entender. Senhor, eu entendo porque eu passei por tudo aquilo. E isso é o quê? Discernimento. É o entender, não com a naturalidade humana, mas pelos olhos de Deus, o que Deus permitiu com que acontecesse. Você pode dar um glória a Deus? O que Davi aprendeu? Davi aprendeu que Ziglag era um lugar temporário. É Deus meio que guardando. Olha, Davi, você está aí, mas temporariamente. Mas eu não sei se talvez ele entendia que foi temporário ou não. Ele só sabe que ele estava lá. A gente só vai saber se as nossas provações são permanentes ou temporárias com o tempo. Você não vai saber. Só o tempo que vai responder. Então aquele lugar Davi aprendeu que era temporário. O discernimento fez Davi entender que aquele lugar era um tempo de preparação. Davi também começou a entender sobre tempos difíceis, sobre processos, sobre desertos e principalmente tempo de espera. Porque há situações que a única coisa que a gente vai precisar fazer é esperar. É simplesmente esperar. E 1 Samuel 30 vai simplesmente declarar que Ziglag, ele representa esse momento de crise espiritual. Crise espiritual porque a cidade foi destruída, famílias foram levadas, Davi perdeu tudo temporariamente. E isso angustiou Davi, porque o texto vai declarar que Davi, no capítulo 30, verso de número 4, então Davi e os seus soldados choraram em alta voz, até não terem mais forças. E depois de Davi chorar, e depois de Davi e os seus soldados se lamentar, Davi faz algo que a gente nunca como cristão pode esquecer, entendendo ou não. No verso de número 7, vai declarar assim, Davi disse ao sacerdote, traga-me o colete sacerdotal. E é a segunda vez que eu leio na Bíblia Sagrada que Davi estava pedindo isso. Traga-me o colete sacerdotal. E Abiatar o trouxe. E Davi começa a orar ao Senhor. E Davi declara ao Senhor, devo perseguir esse bando de invasores? Irei alcançá-los? E o Senhor respondeu, persiga-os, e é certo que vos alcançará, e vai conseguir libertar os prisioneiros. E aí no verso de número 9, a Bíblia vai declarar que Davi pega os seus 600 homens,
Para você não dormir, para me fazer uma boa preletora, diga 600 homens. 600 homens. Amém? Agora eu me perdi, deixa eu me achar. Aí já não é mais boa, né? Se perdeu. Amém? E eles vão para o encontro daquilo que tinha sido roubado. Eles foram resgatar novamente. E aí a gente aprende mais uma vez, independente da adversidade que a gente viver, a gente chora. Independente da crise que a gente estiver vivendo, a gente chora. Mas a gente vai para a presença de Deus. Deus nos dá forças para Deus, porque Deus falou: vai lá e pega de volta. Você pode dar um glória a Deus? Eu fui no terreno do inimigo e tomei tudo que ele me roubou. Debaixo dos seus pés. Debaixo dos seus pés. Eu esqueci o resto da música. Perdão. Debaixo dos meus pés, Satanás, debaixo do meu pé. Pisa aí, irmão. Debaixo do meu pé. Meia dúzia pisaram, mas tá valendo. Contei aqui. É isso. É o chorar. É o se lamentar, mas ir atrás daquilo que se perdeu. Ou você vai deixar na mão do inimigo? É buscar sua fé de volta. É buscar aquilo que você mais fazia de melhor de volta. É resgatar. Então não é Deus permitiu ir, então vai. Não. Nem tudo é para deixar ir. Tem coisas que a gente tem que buscar de volta. Davi teve que ir no meio do choro, no meio da adversidade, no meio da luta. Davi e os seus homens tiveram que se levantar e vão embora. Eu vou resgatar isso aí, eu não vou deixar assim não, de mão beijada. Que é isso? Deus, eu não entendi porque o Senhor permitiu que os inimigos viessem. Mas se o Senhor está me falando que é para mim ir, que eu vou ter vitória, então eu vou e eu vou ter vitória. E foi o que Davi fez. Estavam cansados. Davi e o seu povo, quantas batalhas eles tiveram que entrar e sair, entrar e sair, entrar e sair. Mas, igreja, não é tempo de parar, não. Não. Poxa, pensei que é tempo de continuar. Certo? E Ziklag também ele representa, sabe, esse lugar. Agora vai ficar bonito. Repita pro seu irmão. Assim. Segura a mão do teu irmão. Vai ficar bonito isso aqui, ó. Ó. Aonde a força humana termina, a dependência de Deus começa. Ficou bonito, né? Capa de caderno. De livro. Isso, obrigada, profetizou na minha vida. É isso aí. E é maravilhoso. Que coisa melhor do que estar debaixo da dependência de Deus? Que coisa melhor você entender que não é mais a força do seu braço, mas é o Senhor? Que coisa melhor você entender que agora não é você que corre atrás do cliente, é Deus que envia para você? Que coisa melhor você entender que agora a oração não é mais na sua força, mas é Deus que, sabe? Que coisa melhor quando a gente vira essa página da nossa vida e começa a entender que tudo é por Ele, para honra, louvor e glória dEle. Que coisa melhor entender essa dependência do Senhor, tirar a minha força e começar a entender que é Deus que está fazendo. E isso não me deixa descansar, não é? Não entenda a dependência como descanso de preguiça, não é isso.
Você continua lutando, você continua fazendo, mas você entende que é Deus que está movendo. É Deus que está abençoando. É Deus que está trazendo. É Deus que está fazendo. Isso é maravilhoso. E Davi, ele vai buscar o seu povo. Ele tinha 600 pessoas. Se você for olhar a história, ele tinha 600 soldados. Repita mais uma vez, 600 soldados. Dos 600, 200 já não tinham mais forças para lutar. Então agora ele tem 400 soldados cansados, mas que colocaram a sua dependência em Deus. Então, Davi, o exército de Davi não era o suficiente. Davi estava nessa instabilidade, porém Davi se fortaleceu no Senhor. E quando Davi levanta o seu povo e vai, o resultado você já sabe. Eles conseguem. Trazem o seu povo de volta. E aonde fica o discernimento espiritual dentro disso tudo? Quando tudo passou. Quando tudo foi resolvido. Davi conseguiu entender o que era todo aquele processo. Como eu disse, a resposta pode vir no começo, no meio ou no fim. Mas se nós estivermos em Deus, uma hora nós vamos entender. Então, discernimento espiritual é eu entender o meu contexto. É eu entender o que Deus quer para mim. É eu entender a situação que eu estou vivendo. Porque quando eu entendo, não tem como o diabo me roubar da presença do Senhor. Não tem como eu duvidar do meu Senhor. Eu vou entender, Deus está fazendo uma grande obra. Você começa a entender os pontos que pareciam estar soltos. E eu falo entender e entenda uma coisa. Não é assim, por exemplo. É claro que vai ter situações que a gente não vai entender. Mas a nossa obediência faz com que a gente permaneça. Não é sobre isso, certo? Eu posso não entender talvez o contexto da minha situação, mas eu preciso continuar confiando em Deus. Mas dentro dessa confiança, eu tenho essa liberdade de falar ao Senhor: Deus, por favor, não é que eu vou te obedecer ou deixar de te obedecer, mas me ajuda a entender o propósito disso tudo aqui, para que eu te conheça melhor, para que eu me conheça melhor, para que eu saiba para onde o Senhor quer me levar. E dentro disso a gente acaba conseguindo conquistar uma estabilidade emocional, que é tudo que a gente precisa para continuar caminhando. Estabilidade emocional em Deus, sabe? E aí, outra coisa que Davi aprendeu, Davi, diante do que aconteceu, Davi mudou um decreto. Porque qual era o decreto? O decreto era o seguinte: olha, quem vai para a batalha, aqueles homens que estão lá na batalha, tudo aquilo que for conquistado vai dividir entre eles. Mas quem não está na batalha, ele não tem direito. E é isso que eles vão dizer para Davi. No verso de número 23, eles vão falar isso para Davi. Olha, o 22... Mas todos os elementos maus e vadios que tinham ido com Davi disseram: uma vez que não saíram conosco, não repartiremos com eles os bens que recuperamos. No entanto, cada um poderá pegar sua mulher e seus filhos e partir. E aí no verso de número 23, Davi vai dizer: Davi respondeu: não, meus irmãos, não faça isso. Com o que o Senhor nos deu, Ele nos protegeu e entregou em nossas mãos os bandidos que vieram contra nós. Quem concordará com o que vocês estão dizendo? A parte de quem ficou com a bagagem, ou seja, ele estava falando daqueles 200 homens que estavam cansados e não conseguiram continuar, será repartida da mesma em quem foi a batalha.
todos os que receberam partes iguais. Eu mudei aqui um pouquinho o texto, mas é mais ou menos isso. Então, Davi, depois disso, ele vai fazer um decreto, uma ordenança para Israel, daqueles dias até hoje. Davi começou a entender, olha só esse discernimento, Davi começou a entender que independente do que eu esteja passando, igreja, seja um contexto totalmente fora do que acreditei que fosse, mas se eu continuar confiando em Deus, o Senhor vai me ajudar, independente das minhas crises existenciais como cristão, eu preciso permanecer firme com o Senhor. E outra coisa que Davi entendeu é justamente isso, olha, a gente não vai desprezar aqueles que estão sem forças. Vai ser tudo repartido igualmente, vamos abraçá-los. E ele muda um decreto. Ele entendeu aquele contexto e o que Deus queria que ele tivesse agora como rei. Então, no final de tudo, Davi entendeu que a vitória vinha de Deus. Todos tinham o seu valor, até os cansados que faziam parte da missão. Essa atitude nos ensina misericórdia, unidade, honrar os mais fracos e que no povo de Deus cada um tem a sua importância. Isso é discernimento espiritual. É aprender a lição que Deus quer nos ensinar na prática. Seria muito fácil só ver anjo e demônio. Mas entender isso aqui, entender o contexto, entender o que está vivendo, isso é discernimento espiritual. É no final você entender, Deus, bem sei que tudo podes e que nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Então talvez hoje Deus esteja mexendo na sua estrutura. Talvez hoje você se acredita que está vivendo um momento de fé abalada. Como que eu vou agir? Como que eu vou fazer? Deus, eu estou perdido. Eu acho que eu não sou mais crente. Eu acho que eu não tenho mais o teu espírito. Ei! Acalma o teu coração em Deus. Que no final você vai entender a sabedoria. Você vai entender para onde Deus está tentando, querendo e vai conseguir te levar. Deus desejou? Claro que não. Mas Ele pega das circunstâncias ruins e nos leva. Ele permite para nos levar. Então é um momento de divisão. Chega esse momento na vida do cristão que Deus vai precisar fazer isso. Eu preciso agora te levar para outros níveis de fé. Eu preciso fazer com que você conheça o meu querer para a tua vida. Até agora você aprendeu sobre o que é servir a igreja. Até agora você aprendeu o que é servir, mas eu preciso te ensinar a me servir. Que inclui a igreja também. Que inclui a igreja. Agora, a lei diz o quê? Solta aqui. A lei diz o quê? Não matarás. Ou melhor, não cometa adultério. Não estou cometendo adultério nenhum. Estou bem com Deus. Ó. Aí Jesus vem e fala: aquele que pensar cometeu adultério. Opa! E agora? É isso que Deus quer nos ensinar. Eu não quero só que você não cometa adultério. Eu quero que você entenda por que você não pode cometer. Eu não quero só que você ore, mas eu quero que você entenda por que você precisa orar. Eu não quero só que você jejue, eu quero que você entenda por que você precisa jejuar.
Eu não quero só que você me sirva, eu quero que você entenda por que você precisa me servir. E quando nós entendemos isso, quando Deus abala nossas estruturas para a gente entender isso, tudo vai fazer mais sentido. O amar vai ficar mais leve, o perdoar vai ficar mais leve, a oração vai ficar mais leve, o jejum vai ficar mais leve, o vir à igreja vai ficar mais leve. Você pode dar um glória a Deus? Esse saco que a gente carrega amarrado, ele vai sair para dar lugar ao entendimento, o amor e a graça de Deus. É isso. Essa roupa já não te cabe mais. Essa estrutura já não é mais para a igreja, não é mais para viver em Cristo. Não é mais para você ficar colocando essa roupa. Olha para você. O inverno passou, agora o casaco não entra mais. Né, mãe? Tá vindo inverno aí? Tô bem, meu filho. As mães vão entender agora. Ainda mais mãe de filho pequeno. Inverno vem, tô bem, meu filho. Eu comprei ano passado um casaco, uma calça. E quando a criança bota, metade do braço tá para fora. Quem já viveu isso? Dá glória a Deus. Oh, Jesus, eu pensei que eu estava bem. Não serve mais. Não serve mais, igreja. Novas coisas Deus tem para você. Deixa essa roupa velha e se vista do novo.